Articuno possui asas que dizem ser feitas de gelo. No filme 2, é dito que o seu gelo formou o berço do oceano ao lado do fogo de Moltres. Quando ele bate as asas, consegue esfriar a umidade do ar ao seu redor, fazendo a neve cair. Uma das histórias que o tornou uma lenda conta que ele aparece diante de viajantes perdidos em regiões geladas. Vemos isso sendo representado no episódio 189 do anime. Zapdos é dito ser um pássaro divino que preside os céus, passando milênios entre nuvens escuras. Quando bate suas asas brilhantes, ele libera eletricidades tão poderosas que são capazes de causar tempestades. No filme 2, disse que ele também tem um papel importante nas correntes oceânicas, sendo responsável por torná-las catastroficamente instáveis. Eu espero que vocês entendam o contraste que eu fiz sobre ele ser importante por desregular os oceanos, até porque os lendários de cada geração meio que de certa forma é o oposto do outro, o que nos ensina sobre como funciona o equilíbrio da natureza. Moltres é capaz de criar chamas que nunca se apagam. No filme 2 descobrimos que seu fogo se combinou com o gelo de Articuno, criando o elemento que se tornaria o mais abundante do planeta. A lenda diz que ele é o responsável por dar início à estação da primavera, e já ouvi histórias de Moltres usando suas asas para ajudar viajantes perdidos nas montanhas. Junto com os outros dois, Moltres também exerce uma forte influência no clima das Ilhas Laranja, e se caso alguém ver mais de um deles juntos no mesmo lugar, isso não é sorte, pelo contrário, isso pode significar um desequilíbrio climático. Resumindo, os pássaros lendários são importantes controladores de clima e atmosfera das regiões em que eles habitam, não só na região de Kanto, até porque já tivemos aparições deles em Sinnoh, Kalos, Laqua e claro em Galar nas suas formas regionais. Isso indica que pode existir mais de uma espécime de cada lendário. Ao longo do vídeo eu vou desenvolvendo mais esse argumento. O Mewtwo é um exemplo perfeito de que nem todo Pokémon considerado lendário precisa ser necessariamente fundamental para o equilíbrio da natureza, até porque ele foi criado artificialmente pelos humanos. Misturando o DNA de Mew com o conhecimento científico, Mewtwo ficou conhecido como um dos Pokémons mais poderosos que existem, e também dizem que ele tem o coração mais selvagem entre todos os Pokémon. Algumas de suas várias capacidades são telepatia, levitação, controle mental, apagamento de memória e até transferência de alma. Seu papel tem muito mais impacto em nós espectadores do que no mundo Pokémon, já que quando conhecemos ele, começamos a refletir sobre a razão de nós existirmos. Se você sentiu falta do Mew é porque ele é um mítico e não um lendário, então se quiser saber a diferença entre os dois, é só se inscrever e comentar para eu saber que vocês querem. Alguns anos depois descobrimos que Lugia é o comandante dos pássaros lendários. Lembra quando eu falei que não é um bom sinal quando se encontra mais de um pássaro lendário no mesmo local? Acontece que eles são muito territorialistas, então Lugia é o único Pokémon capaz de reprimir essas lutas, e mesmo assim precisa de ajuda para separar a briga. Assim como os pássaros, ele também possui a capacidade de controlar o clima. Para ser mais específico, ele consegue tanto acalmar quanto dar origem a fortes tempestades. Lugia é tão poderoso que é capaz de dividir ilhas em ilhas menores, mas graças a Arceus ele é um Pokémon de bom coração. Ele tem noção do seu poder destrutivo, então costuma se isolar nas profundezas do mar, e por causa disso ele também ficou conhecido como o Viajante ou até Guardião dos Mares. Uma coisa interessante é que no anime não existe só um Lugia no mundo. Lá vemos um filhote de Lugia e sua mãe que demonstra ser bem feroz quando precisa proteger sua cria. E tudo bem se você não considerar isso canônico, mas nem os jogos dão uma resposta concreta sobre o assunto. E pra ser sincero, eu até que prefiro assim, cara. A ideia de lendas e mitos só é chamada assim porque não se tem uma clareza sobre sua origem, muito menos sobre sua diversidade. E essa aqui é a graça da coisa toda. Bom, continuando com as bestas lendárias, Suicune, assim como os outros dois, foi reencarnado de um Pokémon que morreu num incêndio na Torre do Sino da cidade de Ecruteak, há 150 anos atrás. Basicamente, o Suicune tem a função de purificar as águas. Ele consegue fazer isso apenas andando sobre elas. E em Pokémon Crystal, ele é considerado o filho mais próximo de seu criador, além de compartilhar um vínculo cooperativo com o Zunon. Já o seu irmão Raikou é capaz de criar e controlar nuvens de tempestade à vontade, além de também poder voar usando essas nuvens. Ele é bem desconfiado dos humanos, então só costuma aparecer em ambientes com raios e trovões ou quando outros Pokémon do tipo elétrico estão em perigo. O mais incógnito dos três é o Entei, já que ele se originou quando seu criador o fez reencarnar em um ser parecido com esse, já eu vou explicar, e ao mesmo tempo há uma lenda que diz que Entei
Entei nasce sempre que um vulcão novo aparece. E eu não tô inventando nada, você mesmo pode pegar todas as Pokédex, tirando a de Unova, todas elas vão citar essa lenda. Entei é o possível responsável pela maioria dos vulcões no mundo entrarem em erupção, já que sempre quando ele ruge, é certo que esse fenômeno aconteça. Acredita-se que ele seja o portador do verão, e na verdade essa talvez não seja a mesma aparência de quando ele veio ao mundo. Não só ele, como conhecemos outros Pokémon paradoxos na 9ª geração, que se parecem muito com essas bestas. Elas podem ser suas formas primordiais ou ser elas de fato, só que numa linha de tempo paralela. Ho-Oh é um dos Pokémons mais raros de se ver, mesmo se comparados com outros lendários. Reza a lenda que as poucas pessoas que o viram receberam a promessa de felicidade eterna. Nos tempos antigos, as torres da cidade de Ecruteak e Goldenrood já serviram de local de pouso para ele. Sua comparação com uma fênix não é só por causa de sua aparência, mas também pela sua habilidade de ressuscitar os mortos. Pelo menos é o que diz na história, que as bestas lendárias foram reencarnadas de Pokémon até então desconhecidos graças a Ho-Oh. E isso é interessante porque, agora que sabemos que além de grandes poderes, raridades e papéis importantes na natureza, um Pokémon também pode ser considerado lendário por causa de grandes feitos do passado e até por contos mitológicos que passam de pai para filho, coisa que muita gente não entende e acaba desvalorizando certos lendários que vamos analisar mais pra frente. E mais uma vez, antes que alguém reclame que eu não falei do Celebi, é porque ele também é um mítico, eu não vou mais repetir isso, então se você sentir falta de alguém, é por causa disso. Eu decidi falar logo dos titãs lendários porque eles não têm tanta relevância, pelo menos não nos tempos modernos. Eles são criações de Regigigas e até o momento já foram avistados na região de Hoenn, Sinnoh e Galar. Eles costumavam a ser adorados pelos humanos, mas por algum motivo os povos antigos começaram a temer seus poderes. Novos estudos apontam que eles são feitos puramente de pedra, aço e gelo. Nem mesmo um coração ou um cérebro foi encontrado dentro deles. Isso dá a ideia de que Regigigas só criou esses golems para servirem a ele. Latias e Latios possuem funções que não foram completamente desvendadas, mas entende-se que são algo próximos a mensageiros, guias ou quem sabe representações de anjos, interprete como quiser. Eles conseguem não só compreender a fala humana, como também conseguem se comunicar telepaticamente com eles. Apesar de não fazer muito contato com os humanos, eles sempre parecem estar os observando e tentando entendê-los, por isso são considerados muito inteligentes. E para não deixar passar, Latias e Latios foram os primeiros lendários a terem gêneros definidos. Agora partindo pro trio mais problemático de todos, Kyogre faz parte do grupo dos Pokémon mais primitivos do planeta. Ele que foi o grande responsável pela expansão dos oceanos, assim sendo considerado a personificação do próprio mar. Esse Pokémon é imensamente poderoso, tendo controle ilimitado sobre a água e sendo capaz de criar verdadeiros dilúvios no mundo inteiro. Ele pode ser assustador e seu histórico faz ele parecer super perigoso, mas normalmente ele é tranquilo e pacífico, pelo menos quando o rival não tá perto dele. O Groudon foi o responsável por expandir os continentes, por causa disso que ele vive entrando em conflito com o Kyogre, e com certeza devem continuar assim por toda a eternidade. Groudon tem um controle total do solo e consegue criar ondas de calores sufocantes por todo o globo. Assim como o Kyogre, ele também é um cara que só quer viver de boa, mas a função primitiva deles os impede de viver em harmonia. O único capaz de interromper as incontáveis brigas desses dois foi o Rayquaza, e esse eu vou ter que pedir pra você pegar uma pipoquinha, porque dá pra fazer um vídeo inteiro só explicando as coisas que esse cara fez e continua fazendo. Rayquaza tem um desejo forte e infinito de fazer feitos heróicos para o mundo Pokémon. Reza a lenda de que Rayquaza entende as personalidades de Kyogre e Groudon, por isso consegue interromper suas batalhas intermináveis. Se você já achou esses rivais fortes, imagina o nível que deve ter o cara que consegue parar esses dois. Dizem que Rayquaza viveu por centenas de milhões de anos na camada de ozônio, onde se alimenta de partículas de água e meteoritos, incluindo até as megapedras. Talvez esse seja um dos motivos dele ter sido o primeiro Pokémon registrado a alcançar a Mega Evolução e de poder Mega Evoluir por conta própria. Ele também exerce forte influência no clima, e o povo draconídeo o considerava o salvador da região que hoje conhecemos como Hoenn. Até quando ninguém está olhando, esse cara tá protegendo o mundo de fatores externos, como impedir que meteoros caiam no planeta e até combater o Deoxys, que diversas vezes invade seu território. Na série principal, ele é a peça-chave no desenvolvimento da história de Pokémon Horizon. Descobrimos que esse Rayquaza preto e misterioso é um dos Pokémons do antigo herói Lucius, e mesmo do jeito dele, o Rayquaza parece guiar a turminha com a intenção de encontrar seus velhos companheiros de equipe e junto com eles descobrir onde fica Alaqua, o local que o seu treinador queria encontrar a todo custo.
Foi em Sinnoh que conhecemos o criador dos titãs lendários. Regigigas é um artesão extremamente habilidoso. Além dos que eu já apresentei, ele também criou Regieleki e Regidrago, que são compostos por um aglomerado de energia elétrica e energia de dragão cristalizada. Mesmo que um treinador capture eles, Regigigas ainda vai ser capaz de controlá-los. Esse Pokémon consegue trabalhar mesmo em condições extremas. De acordo com a lenda de Sinnoh, depois de criar os Golems, Regigigas juntou massas de terra e as amarrou com cordas. Desse jeito, ele se tornou responsável por criar todos os atuais continentes do mundo Pokémon, e depois desse feito, ele caiu num sono profundo. E vai por mim, você não vai querer acordar ele. Acredita-se que Heatran seja a personificação do núcleo do planeta. E cara, é só isso mesmo. Se você for pesquisar um pouco, as lendas até falam sobre seu grande poder, mas eu não quero perder o foco do vídeo. A dupla lunar é composta por um mito e uma lenda, e essa última se chama Cresselia. Devido à sua aparência, é dito que ela se assemelha a uma lua crescente e à mulher que fez a Via Láctea. Cresselia é capaz de dissipar pesadelos, e os poucos que conseguiram tocar em suas penas disseram que tiveram sonhos felizes. Ela tem uma relação meio confusa com Darkrai, às vezes sendo representados como inimigos ou como amigos, tanto no anime quanto nos jogos, mas é fácil deduzir que a existência deles são fundamentais na saúde do sono dos seres vivos. Apesar do título não ser tão grandioso, os Guardiões do Lago são criações diretas de Arceus e cada um é visto como um deus. Yuxi mesmo é o deus do conhecimento. Foi ele que criou todo o conhecimento do universo Pokémon. Foi quando ele surgiu que os humanos passaram a adquirir inteligência para resolver problemas e melhorar sua qualidade de vida. Entretanto, Yuxi também é capaz de apagar as memórias de pessoas más. Já o Mesprit é o deus da emoção. As lendas dizem que quem toca nele terá suas emoções completamente drenadas. Nossa, eu não esperava isso. Mesprit, na verdade, era muito temido, pois punia aqueles que o desrespeitava. Foi Mesprit que ensinou aos humanos a capacidade de sentir tristeza, dor e alegria. E para completar o trio, Azelf é o deus da força de vontade. Ele pode tanto controlar a vontade de uma pessoa ou até mesmo entrar no corpo dela. Segundo as lendas, se Azelf for prejudicado, isso pode fazer com que os humanos percam toda a vontade dentro dele, tornando-os completamente imóveis por toda a eternidade. Quando o trio está reunido, eles são capazes de acalmar o Dialga e o Palkia quando estão furiosos. Depois de Arceus, o trio da criação é com certeza os Pokémon mais importantes de toda a história. Dialga foi o criador do tempo, podendo controlá-lo e distorcê-lo ao seu bel prazer, acelerando, invertendo, parando e até viajando nele. Se ele quiser, ele pode destruir o universo inteiro sozinho. Se você consegue ter pelo menos a mínima noção do quão apelão é você poder controlar o tempo, dá pra imaginar que ele também consiga devolver qualquer pessoa ou coisa ao mundo. Podemos ter um vislumbre desse poder em Pokémon Jornadas. Ele não vive entre nós, mas em uma dimensão alternativa. Não se dá tão bem com o Palkia, mas eu tenho certeza de que eles sabem o que pode acontecer se a discussão virar briga. O Palkia foi quem criou o espaço, podendo distorcê-lo e viajar para qualquer lugar do universo, bem como dimensões alternativas e até linhas do tempo paralelas. Além disso, ele é capaz de rasgar os seus alvos junto com o espaço ao seu redor. As lendas de Sinnoh dizem que o espaço se torna mais estável a cada respiração dessa divindade. E uma curiosidade é que ele é capaz de falar a língua humana via telepatia, como visto quando ele se comunica através do líder do clã da Pérola em Pokémon Legends Arceus. Nesse jogo também podemos presenciar a forma verdadeira desses criadores e juntos eles podem controlar e espalhar as distorções do espaço-tempo causadas por Giratina. Esse é o nome do criador da antimatéria. Esse aqui já tem o poder de abrir buracos na realidade. Giratina é altamente agressivo e territorial, por isso Arceus o baniu para o mundo distorcido. Esse Pokémon é tão poderoso que pode bater de frente com Dialga e Palkia juntos, e diferente deles que o povo de Sinnoh venera, esse aqui o povo decidiu acobertar sua história por medo do que esse monstro pode fazer. Mesmo em outro mundo, Giratina está sempre observando o mundo real silenciosamente, e ele não consegue assumir sua forma verdadeira se estiver entre nós, a não ser que ele esteja segurando o Grizzlesorb ou o Grizzlescore, como vimos nos jogos. Na mitologia de Unova, Zekrom e Reshiram foram criados a partir de um único dragão, e cada um dos irmãos buscou algo diferente na vida. Reshiram está em busca da verdade, enquanto Zekrom busca por ideais. Ambos sempre vão ajudar aqueles que estão em busca da mesma coisa que eles. É um conceito bem mais filosófico se comparado às outras gerações, e até descobrimos quem de fato é o dragão original, suas reais funções no mundo ainda vai ser tópico para várias discussões. Em Black 2 e White 2 descobrimos que o terceiro dragão foi criado a partir das sobras
sobras do dragão original. Esse seria Kyurem. Na cidade de Lacunosa também existe uma lenda dizendo que Kyurem na verdade é um Pokémon extraterrestre que caiu no planeta dentro de um meteoro gelado ou de uma pedra do dragão, criando o Giant Chasm. Essa mesma lenda descreve Kyurem como hostil em relação a Pokémons e humanos devido ao fato de supostamente devorá-los se fossem encontrados fora daquela cidade durante a noite. Por alguma razão, ele consegue usar os poderes de Reshiram e Zekrom por meio de um processo chamado Absolution, e sua real função no mundo ainda não foi comprovada. Cada um dos três tem um poder suficiente para destruir toda a região de Unova. Cobalion, Terrakion e Virizion formam as Espadas da Justiça. Eles ficaram conhecidos por terem desafiado os humanos para proteger outros Pokémons de perderem suas casas devido à expansão populacional. O grupo também desconfia que foram os humanos que causaram o incêndio florestal no Muro de Cyrus. O líder da equipe é o Cobalion. Seu brilho pode fazer com que até mesmo o Pokémon mais rebelde o obedeça, e ele foi o grande herói que conduziu outros Pokémon para um local seguro durante o incêndio. Para facilitar, Terrakion moldou a terra e criou uma passagem para escapar, enquanto Virizion protegeu os Pokémon das chamas. Tornados faz parte do trio das forças da natureza, quer dizer, hoje já é um quarteto. Ele é super rápido e pode provocar tempestades geladas com apenas uma cauda. Ao longo das eras, ele foi temido e desprezado pelos agricultores por motivos óbvios. Ele tá sempre batendo de frente com o Thundurus, que é responsável por causar muitos incêndios florestais pelo mundo? Ué, cara... Enfim, eu espero que seja só coincidência. Os raios de Thundurus podem enriquecer qualquer solo que atingir, ou seja, ele meio que destrói para que a reconstrução seja ainda maior. E quem reconstrói esses campos destruídos é justamente o Landorus, que hoje é considerado o guardião, mas nos tempos antigos ele já foi considerado um deus em Hisui, pois ele trouxe mais vida à região, junto com o quarto membro, Enamoros. O deus da primavera ganhou esse título porque foi dito que o amor desse Pokémon que deu origem à nova vida em Hisui, sua presença significa que o inverno acabou e que as terras vão começar a se encher de recursos abundantes. Aliás, eu sei que Enamoros só apareceu na oitava geração, mas eu espero que entenda que assim fica mais didático. Mesmo com poucos lendários, essa geração é composta por Pokémon essenciais na existência dos seres vivos e para a manutenção da natureza. Xerneas tem o poder de compartilhar a vida eterna e pode usar sua energia vital para criar vastas florestas e até restaurar a vida delas. Essa energia também pode ser usada em humanos e Pokémon. Por causa disso, Xerneas é altamente respeitado pelo antigo povo de Kalos. Ele ficou muito conhecido depois de ter resgatado Pokémons feridos durante uma guerra antiga. Junto com Yveltal, os dois têm o poder de transformar pedras evolutivas em megapedras, e o mais importante, ambos se encarregam de cuidar do planeta em um delicado equilíbrio de vida e morte. Mesmo que Yveltal seja importante, ele não deixa de ser perigoso. Como mostrado no anime, ele é capaz de drenar a energia vital dos seres vivos, e quando isso acontece, a vítima vai ser petrificada. Ainda não foi comprovado se essa ação é intencionalmente maliciosa ou não, mas ele já foi visto em algumas ocasiões sendo muito vingativo com qualquer um que perturbe o seu sono e procure destruí-lo. Mas um bicho que parece que só eu gosto é o Zygarde. Ele é o grande supervisor da natureza. Zygarde é responsável por monitorar o ecossistema do mundo Pokémon em busca de anormalidades. Ele também é capaz de equilibrar os poderes de Xerneas e Yveltal, garantindo que o ciclo de vida e morte seja mantido sob controle. Zygarde odeia conflitos e só aparece para lutar quando o ecossistema esteja em grave perigo. Bom, não tem muito segredo quanto às divindades guardiãs. Eles são venerados por serem poderosos protetores de suas casas, e também observam e protegem Cosmog, até que ele evolua totalmente e retorne a Outer Space, para repetir o ciclo de sua vida. Cosmog é a primeira forma dos principais lendários da região. Sua função é basicamente coletar a poeira da atmosfera. Quando faz isso, ele começa a crescer lentamente. A pesquisa do professor Mo diz que Cosmog também pode abrir Ultra Wormholes quando está sob estresse extremo. Teorias o veem como um tipo de Ultra Beast, e ele era conhecido como Filho das Estrelas pelo povo antigo de Alola. Lembrando que Cosmog foi o primeiro lendário que conhecemos que é capaz de evoluir. A segunda forma, Cosmoem, continua crescendo à medida que absorve poeira e a luz das estrelas. Sua concha é mais dura do que qualquer material conhecido. Apesar de ser um dos menores Pokémon já catalogados, ele detém o recorde de ser o Pokémon mais pesado do mundo, dividindo essa medalha de ouro com a Ultra Beast Celesteela. Agora, a cereja do bolo de Alola
dela é o Trio da Luz. Solgaleo e Lunala são homenageados como emissários do Sol e da Lua. Disse que eles vivem em um outro mundo e retornam para lá quando seus terceiros olhos são ativados. Eles podem criar Ultra Wormholes e viajar no Ultra Space à vontade. Suas energias podem até ser capazes de influenciar a evolução de um Pokémon, como o Rockruff, nesse caso o fazendo se tornar o Lycanroc na Midday ou na Midnight Form. Juntos, eles têm o poder de criar cristais Z e até mesmo restaurar a luz de Necrozma, permitindo que ele retorne à sua verdadeira forma. Muitos acreditam que Necrozma também seja um Ultra Beast, já que ele também é originário do Ultra Space. O professor Kukui e Lily teorizam que as pedras cintilantes e os cristais Z são na verdade fragmentos do corpo de Necrozma que ele perdeu ao ser ferido. Se for isso mesmo, a aura que envolve o treinador e o Pokémon durante um Z-Move e a aura em torno de um Pokémon Totem é a própria luz de Necrozma. Esse Pokémon é extremamente violento devido à dor constante e enlouquecedora que sofre em seu estado incompleto. Ele precisa saciar o seu vício por luz a roubando de outros seres e lugares. Necrozma também é capaz de absorver a outra aura de um mundo, o que faz com que os adultos fiquem mais cansados e percam a motivação. Os lendários estavam tão encaixadinhos que eu quase esqueci de falar do Arceus 2, ou o que pelo menos deveria ser. Type Null foi criado artificialmente pela Eder Foundation com o objetivo de caçar as Ultra Beasts. Type Null foi feito com as células de todos os Pokémons conhecidos, por isso que ele tem uma aparência de quimera. Ele também é capaz de alterar o seu tipo, e mesmo sendo considerado um experimento falho, graças a Gladion conseguiu se tornar o Type Full, mais conhecido como Silvally. Há mais de 20 mil anos atrás caiu um meteoro no planeta, e dentro dele estava o maior Pokémon já catalogado, Eternatus. Esse alienígena parece ser a fonte do fenômeno Dynamax, que acontece em Galar. Sua energia até hoje causa muito desequilíbrio na região e, claro, ele era muito temido pelos nativos. Seu maior feito foi ter causado o chamado Dia Mais Sombrio, que ocorreu há 3 mil anos atrás, quando Eternatus tentou se manter vivo absorvendo a energia de Galar, mas isso fez com que uma luz vermelha aparecesse, e essa tempestade começou a transformar Pokémon em Dynamax e Gigantamax. O evento só terminou graças aos heróis lendários, Zacian e Zamazenta, junto com outros 2 jovens. Os heróis conseguiram derrotar e adormecer o bicho, porém isso fez pedaços de seu corpo se espalhar pela região, dando forma às Wish Pieces e às Wishing Stars. Infelizmente, por não exercerem papéis notórios na natureza, Zacian e Zamazenta foram esquecidos ao longo do tempo. No entanto, a professora Sônia conseguiu provar a existência deles, contando em detalhes a descoberta que ela e você, jogador, tiveram em Stoneside, escrevendo tudo no primeiro livro dela. Cara, meu tipo favorito é o lutador, mas infelizmente esses dois não vão ter relevância para esse vídeo. Cubbyfu e Urshifu são extremamente raros, poderosos, possuem habilidades únicas e, claro, são ótimos exemplos de disciplina e foco, mas ainda não sabemos sua real importância nem encontros mitológicos que fazem esses Pokémon merecer o título de lendário. Ao contrário desse aqui, reza a lenda de que Calyrex governou toda a Galar nos tempos antigos como um rei misericordioso. Olha que diferença. Ele é mais um que consegue entender e falar fluentemente a língua humana via telepatia. Ele também pode assumir o corpo de um ser humano para se comunicar. Ele tem o poder de ver o passado, presente e futuro de qualquer coisa. Dizem que ele usou essa habilidade para salvar as criaturas de um meteoro que estava caindo na floresta. Dentre vários títulos, ele é conhecido como o Rei das Colheitas Abundantes. Os habitantes de Crown Tundra o chamam assim devido ao seu importante papel de trazer vegetações exuberantes e colheitas anuais. Só com a mão direita ele pode fazer com que a terra fique coberta de grama e flores, enquanto sua mão esquerda faz com que os campos de frutas amadureçam e se tornem pesados. Calyrex também pode fornecer curas e até milagres, como consertar um coração, e no mangá é revelado que Calyrex também participou do primeiro Dia Mais Sombrio, causado por Eternatus. Seus cosséis se chamam Glasstrier e Spectrier, também considerados lendários por já terem governado o Crown Tundra, um reino que foi varrido pela neve na região de Galar. Quando Calyrex monta neles, conhecemos suas formas alternativas. Apesar de ter bastante lendário aqui, a maioria não tem grandes papéis. A lenda por trás dos Treasure of Runes diz que esses 4 já foram tesouros antigos que foram corrompidos por emoções humanas negativas. Eles entraram na posse de um rei antigo de Paldeia e, eventualmente, a ganância do rei os despertou e desencadeou desastres, resultando nesses Pokémons furiosos destruidores de reinos. Por isso, foram selados em santuários por antigos treinadores. Os Loyal Three foram considerados heróis de Kitakami depois de terem derrotado um tal de
ogro maligno. O povo fez estátuas em homenagem a eles, e de acordo com as lendas, adorar o Kido-gi concederá bondade e ajudará a garantir que as coisas estejam bem entre os dois lados. Já adorar Monkidori garantirá sucesso na vida e adorar Fezanlift levará boa sorte e muita riqueza. Outro vilão que fez parte da história desses três foi Ogerpon. Ele aterrorizou os habitantes de Kitakami por muitos anos antes de ser parado pelos Loyal Three, mas na verdade ele chegou a derrotar o trio por roubar 3 de suas máscaras e ferir seu companheiro humano, mas os aldeões que o avistaram, presumindo que ele tinha ido para atacar a aldeia, o vendo como um ogro terrível. Apenas o fabricante que fez as máscaras de Ogerpon sabia a verdadeira história, e assim foi passando para seus descendentes. Quem será que tá certo nessa história? O mais importante daqui também é um dos mais misteriosos, Terápagos, o principal responsável pelo fenômeno terastal. Pensava-se que essa espécie de Pokémon havia sido extinta há cerca de 2 milhões de anos atrás. No entanto, um deles conseguiu sobreviver, cristalizando o seu próprio corpo e entrando em hibernação. Terápagos é capaz de mover seres vivos através do tempo e até criar paradoxos temporais. E para finalizar, Miraidon e Koraidon são Pokémon que, na verdade, nem deveríamos conhecer nos dias atuais, já que suas origens remetem a máquinas do tempo criadas por humanos, mas não só por causa disso que eles são considerados lendários, já que ambos estão no topo da cadeia alimentar de suas eras. Se caso eu já tenha feito o vídeo dos míticos, eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Se não, é só se inscrever e aguardar. Obrigado por chegar até aqui, prazer, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.